Olá, o Saber Direito Debate começa agora. Sejam bem-vindos. Comigo hoje, aqui no estúdio, a professora universitária e advogada Nádia Rabelo. Ela é especialista em Direito Civil e Trabalhista. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Aqui no Saber Direito Debate, professora, nós normalmente começamos conhecendo um pouquinho mais o professor que lecionou durante toda a semana. Então, conta pra gente como você escolheu o direito. Pois é, eu até estava comentando mais cedo um pouquinho no estúdio, porque eu conheci o direito de uma forma inusitada. Eu venho de uma cidade do interior, chamada Olhos d'Água. Fica no interior aqui de Goiás, Alexânia, bem próximo aqui de Brasília. Só que, apesar de ser de uma família tradicional, que lá a nossa família é uma família muito grande, apesar de ser de uma família tradicional, uma família que de certa forma tem uma condição, apesar de ser de uma família assim, nós não temos na história da família quem se interessou pela área do direito. A maioria são comerciantes, a maioria não, 90% são comerciantes e o restante são professores. E eu conheci o direito, eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, foi na escola. Me apareceu na época, foi assim que começou com aquela história de conselho tutelar e tal, proteção da criança. E teve um delegado novo na cidade, 1,80 m, lembro muito bem disso, aquela coisa toda. E ele foi na escola, em todas as escolas, fazendo um trabalho de conscientização das próprias crianças. Para quê? Para que elas saibam que não poderiam ser violentadas, aquele trabalho mesmo da função social. E aí ele entrou e eu achei tão bonita a forma, o meu interesse nele não foi aquele interesse de homem, mulher, até mesmo porque eu era uma criança. O meu interesse foi na forma com que ele falou na sala de aula. Eu achei tão bonita aquela postura e tal. E eu me lembro que no final da aula eu tinha uma professora, que hoje até é viva ainda, o nome dela é Glória Ferreira, dá aula lá ainda, inclusive, Glória aposentando, pelo amor de Deus. Mas aí, eu lembro nesse dia que teve essa visita, em que no final perguntei para ele o que fazia para ser delegado. Aí ele falou que tinha que fazer um curso em Direito. Aí eu fiquei na minha cabeça, então tem que fazer um curso em Direito. E apesar disso, depois disso, eu não me formei em Direito. Minha primeira formação foi na área de informática, foi tecnologia da informação, tudo a ver, né? Então, mesmo o interesse começando cedo, foi para outra área? Fui para outra área, mas por uma questão que, como a gente não tinha condições e o curso em Direito era muito caro, a acessibilidade hoje é muito maior, mas naquela época não era não. Há alguns anos atrás não tinha essa acessibilidade e o valor era muito alto. Então, eu acabei optando por fazer e fui trabalhar, fui dar aula nesta área. Somente depois foi que eu falei, não, agora vamos lá, né, vamos fazer Direito. Então, mesmo trabalhando na área de tecnologia da informação, a vontade de fazer Direito ficou ali guardadinha? Sempre, ficou, sempre. E até mesmo porque eu ainda sou uma das pessoas que acredita na justiça, e eu realmente acredito, eu acho que muita coisa pode mudar. E quem diria parlamentar ser preso? Hoje a gente vê isso. E antes isso daí era uma coisa quase que impossível e a gente está vendo. Então eu acredito sim na mudança, acredito que possa existem corruptos, existe. Mas existem muitas pessoas boas também. E eu na minha vida, no meu caminho, eu encontrei muitas pessoas que me ajudaram demais da conta. Uma pessoa que te ajudou foi o delegado que entrou na sua classe de 7 anos. E hoje, seria delegada, não? Não. Admiro a profissão, acho lindo, mas não é a área que... Não digo que dessa água eu não beberei, o dia de amanhã só a Deus pertence. Não digo que eu não vou mudar de ideia, mas hoje eu sou um pouquinho mais pro lado pacifista, e o delegado ele está muito à frente, e ele enfrenta a coisa... E, infelizmente, a gente ainda carece de uma certa valorização. Mas acho muito bonita a profissão, sim, mas não para mim. Então, hoje continuaria sendo advogada e tem vontade de seguir para a área de magistratura, não? Tenho. Ainda tenho a pretensão. Não agora. Porque eu acho que, primeiro que eu acho que ainda estou, não pela idade, mas pela inexperiência em alguns assuntos, porque eu acho que o juiz ele carrega na mão e nas costas um peso muito grande. E agora não é o momento, mas penso sim, um futuro não tão longe, porque a idade também vai chegando, não tão longe, mas penso sim na área da magistratura. E qual área específica do direito? Trabalhista. Gosto muito do direito trabalhista, eu vejo uma justiça maior no direito trabalhista, porque o direito trabalhista ele é um direito que ele protege o trabalhador.
ele é um direito extremamente protecionista, em que o hipossuficiente, ele pode sim ser abarcado, ser protegido pela justiça. Então, é a área. E acredita que atualmente a justiça brasileira tem aplicado novas leis? Como é que está? Como você analisa o direito trabalhista? O direito trabalhista, eu acho que sim. É um direito que hoje, e os magistrados trabalhistas, eu acho que eles já são destinados àquilo, a uma proteção. Já a área comum, a justiça comum, estadual, federal, eu vejo que ainda precisa de muita mudança e acaba deixando, a legislação deixa um peso muito grande nas costas do próprio magistrado. O magistrado, às vezes, ele tem que se desdobrar para tentar aplicar a justiça e a lei deixa muita brecha. Eu acho que legislativamente ainda tem que ter muita mudança. Mas ainda acredito ainda que muita coisa ainda vai mudar, muita coisa já mudou, né? Vamos ser bem honestos. Hoje a gente aí na mídia mesmo, a gente vê situações que a gente não via antes. As reformas trabalhistas existem em muitos países, inclusive no Brasil, né? Sim, claro. E acredita que ainda deve vir mais? Precisa-se de mudanças nesse quesito, então? Precisa, ainda precisa ainda. Ainda precisa muita coisa, precisa mudar. A gente Consegue vê... citar principalmente, vamos colocar aqui a questão... eu vou falar uma coisa que já teve assuntos em sala de aula, que o aluno olhou para mim e falou assim, professor, isso não existe, existe. A questão do trabalho escravo ainda existe. Nós tivemos uma situação muito triste envolvendo os procuradores do trabalho, em que eles foram assassinados justamente por estar trabalhando, por estar tentando afastar e tentando aplicar a justiça. Ainda existe o trabalho escravo. Infelizmente, muita gente tenta ignorar. Mas, esses trabalhadores, esses servidores que estão ali, eles precisam de uma certa proteção. E precisa também que seja mais amplamente divulgado, a justiça ainda precisa chegar nos interiores, que os interiores ainda não se tem ainda essa justiça tão grande. A gente vê aí gente que, a gente fala assim, na justiça do trabalho não tem perigo nenhum, o magistrado não está. Está sim, ele não é protegido e a gente tem que... Muita coisa ainda dá para mudar, mas já mudou e com certeza ainda vai vir muita coisa boa por aí. Professora, nós vamos dar uma breve pausa na nossa conversa, porque o Saber Direito Debate vai para um rápido intervalo. E daqui a pouco a gente está de volta, não saia daí. O Saber Direito Debate está de volta. A nossa entrevistada é a professora Nádia Rabelo. Professora, a gente falou um pouquinho sobre magistratura, que a senhora tem interesse de seguir nessa área, sim, mas e a docência? Professora de Constitucional, Administrativo, Tributário e Trabalhista? Sim, eu tenho especialização em Direito Público. No Trabalhista, eu fiz alguns cursos, fiz uma especialização, mas não fiz uma especialização como eu fiz para o Direito Público. E sou uma estudiosa do direito trabalhista, gosto demais, como eu disse. Hoje na docência, eu gosto muito porque eu acho que para você ensinar, primeiro você tem que saber, e você estuda muito. E ensinando também você aprende muito. Gente, a vivência em sala de aula, os alunos eles fazem perguntas que às vezes você como professor, você estudou pra caramba e você não tem a resposta naquele momento não. Você tem a resposta depois. Você tem que pegar e pedir para ele, olha, vamos dar um tempo aí, espera aí que eu tenho que dar uma olhada, ver. Então, eu acho que ensinando também você aprende. Eu gosto muito, eu gosto de passar conhecimento, eu gosto de dar aula, eu dou aula porque eu gosto, realmente. E quem a senhora acha que serão esses alunos no futuro? Como serão esses profissionais? Pois é, tem alunos e alunos. Tem gente que está ali para cumprir tabela. Tem gente que está ali porque o pai obrigou a estudar. Tem gente que está ali porque tem interesse. Então, nós temos alunos e alunos. Hoje, de um modo geral, tem muita gente que está ali porque realmente quer. O direito é uma área que ele oferece muitos campos. Quem se forma em direito, ele pode ser um advogado, pode ser um promotor, pode ser um delegado, até mesmo prestar um serviço aí de assessoria. Então, acaba que você tem um público muito amplo. Você não tem... Quem se forma em engenharia vai ser o quê? Engenheiro. Quem se forma em direito vai ser o quê? Não sei. Vai depender do que ele quer para o futuro. Ele pode ser um servidor público, ele pode ser o que for. E muita gente escolhe o direito justamente para prestar concurso público. Então, o nosso público-alvo, hoje, a gente não tem um público exatamente alvo.
Eles estão ali para fazer um curso, ter o conhecimento necessário, porém, não necessariamente todos serão advogados. Mas isso é muito bom, porque, de certa forma, também faz com que as pessoas se interessem mais. E eu sou extremamente a favor do conhecimento. Inclusive, eu acho e defendo a tese aí de que o direito constitucional deveria ser uma das matérias do ensino médio. Porque no ensino médio, se você aprende os valores, por exemplo, do voto, aonde é que você vai saber para que serve um deputado, para que serve um senador, para que serve um prefeito? Lá no direito constitucional, nas bases constitucionais, você vai saber a teoria geral do Estado, como é que o Estado funciona, a máquina pública, como é que ela funciona, está lá no direito constitucional. Então, eu acho que você precisa conhecer a instituição, o país que você mora, a Constituição do seu país. Eu acho que deveria ser obrigatório, sim. E como é a sua relação com esses alunos? Você gosta de se imaginar uma orientadora para eles no futuro na área do direito? Não? Você sabe que eu acabo criando um vínculo muito grande com os meus alunos. Se você pegar meu zap agora, eu autorizo até pegar, você pode pegar e passar o dedo. Eu tenho perguntas, eu respondo coisa de gente que eu não sei nem quem é mais. E é interessante que às vezes eu estou no shopping, oi professora, oi. Vocês são muita gente. Então, vocês memorizarem a minha cara é mais fácil. Eu memorizar de vocês, tem turma aí que tem 60 alunos aí, mas eu gosto muito, eu acho legal isso. E a minha relação acaba sendo muito próxima com alguns. Falamos um pouquinho da sua vida pessoal. Vamos agora para a matéria que a senhora lecionou durante toda a semana aqui no Saber Direito. Uso capião. É um tema novo no direito, né? É um tema, na verdade, ele é antigo, porém, ele não é divulgado o suficiente. É uma disciplina nos interiores e acontecem mais ações de uso capião. No Distrito Federal até que nem tanto, aqui onde nós estamos hoje, eu milito aqui no Distrito Federal, a ação de uso capião, principalmente uso capião de coisa móvel, não é comum não. A ação de uso capião familiar vem de 2011 para cá, então é novo, é muito novo. Agora, a uso capião constitucional, que é a rural e a urbana, ele já vem lá da Constituição de 1988. Mas se a gente for parar para pensar, a Constituição de 1988 é uma Constituição criança, porque em outros países aí, Estados Unidos, a Constituição é super antiga e aqui não. A nossa Constituição é uma Constituição nova. E a divulgação é muito pequena do Instituto do Uso Capião. As pessoas não conhecem, até mesmo no curso de Direito. No curso de Direito, o direito fundiário ele não existe. Você vê o uso capião de forma muito genérica. Você não vê de forma abrangente, você não estuda o instituto em si, assim. Você vê, mas você vê de forma não como a gente está vendo aqui agora. Essa questão do uso capião, as pessoas somente passaram um tempo naquele local que ele se torna dono, não? Como que funciona? Não. Ele precisa cumprir requisitos especificados em lei. Cada uso capião tem o seu requisito específico. Por exemplo, o extraordinário. O extraordinário ele não exige justo título e boa-fé. No uso capião extraordinário, você tem um lapso temporal maior. Você tem um lapso temporal de 15 anos, podendo reduzir para 10, a depender da situação. Se a pessoa reside no local, se faz uso da função social. Temos o ordinário também, que o ordinário também tem seus requisitos especiais. Ele necessita do justo título, o extraordinário não, o ordinário sim. Então, o ordinário, ele já tem um prazo menor, justamente por ele ter esse requisito a mais do justo título, ele já tem um prazo de 10 anos. Então, cada um tem o seu requisito. O uso capião familiar, que esse é novo, esse realmente é novo, as pessoas não conhecem. E ele já tem um requisito que é único, são 2 anos. É o menor prazo que nós temos de uso capião. Podemos falar que esse tema ganhou uma roupagem nova com o novo Código de Processo Civil. Foram mudanças significativas? Extremamente significativas. O uso capião, na sua forma extraordinária, por exemplo, está lá no artigo 216-A da Lei de Registros Públicos.
essa facilidade agora, eu acredito que vai ter mais divulgação. E eu acho muito importante o registro da propriedade. Por que eu acho importante? Você tem o Estado sabendo quem é dono, o Estado tributando, você tem o Estado oferecendo uma proteção maior. Então, tudo isso é muito importante. De uma forma geral, o reconhecimento da propriedade, lembrando a diferença, propriedade e posse são duas coisas bem distintas, mas o reconhecimento da propriedade é muito importante, não só pela garantia à propriedade, a garantia de quem tem a propriedade, mas a garantia até mesmo perante o próprio Estado. Qualquer propriedade pode ser alvo de uma ação de uso capião? Não. Não, depende da propriedade. A depender da propriedade, ele não pode. Se a propriedade, por exemplo, ela é uma propriedade pública, um bem público. O bem público não é passivo de uso capião. Apesar de eu me filiar à corrente hoje minoritária, fique claro, extremamente minoritária, a corrente do professor Cristiano Chaves, que eu gosto demais. Apesar de eu me filiar e acreditar que possa sim haver uso capião de bens públicos, não é pacífico na doutrina nem na jurisprudência, e a própria Constituição Federal, no artigo 191, veda. Então, mas eu acredito sim. Em 2011, nós tivemos até um julgado muito importante, que eu até falei dele, que é um julgado que fala exatamente da possibilidade do uso capião de um bem público, em que as pessoas que entraram com a ação ganharam. Foram contra o DR, o Departamento de Estradas e Rodagens, em que eles saíram vencedores. Então, eu acho que foi um marco inicial, foi um pontapé. E hoje a gente tem a mutação, o fenômeno da mutação constitucional. E eu acredito que essa mudança pode ocorrer sim. Claro, tem que ter certos requisitos e muito, extremo cuidado, até mesmo para evitar parcelamento irregular do solo, que é crime, a grilagem é crime. Então, a gente tem que ter, ao analisar uma situação dessa, extremo cuidado. Professora, já nós voltamos com a nossa conversa, porque o Saber Direito Debate vai para mais um rápido intervalo. E você não saia daí. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com Saber Direito Debate. Esse é um bloco em que a gente mostra algumas sugestões de autores e livros trazidos por nossos convidados. Então vamos lá, professora Nádia. O primeiro, a senhora classificou para mim, logo mais, como um livro tradicional. Esse livro, ele é da coordenação do professor Pedro Lenza. Eu gosto muito dele porque ele é muito dinâmico para você estudar, ele é muito fácil o entendimento. A coletânea do professor Pedro Lenza em si, ele busca sempre, seja ele direito civil, porque ele tem vários, 1 milhão de livros, mas ele sempre busca da linguagem mais fácil, a linguagem mais tranquila. Então, para quem está começando o direito principalmente, eu acho que é o livro ideal. Esse segundo, você me falou que é um livro de cabeceira para o estudante de direito. Eu gosto demais dele. Flávio Tartucci. O Manual de Direito Civil do Flávio Tartucci, ele é um manual em que eu digo que ele é completo. Ele é um volume único e ele abrange todo o direito civil e todos os temas. Então, ele é um livro extremamente rico. O que você quiser de matéria, ele está aí dentro. Este terceiro livro aqui, Novo CPC, anotado e comparado, a senhora usou em todas as aulas e me disse que o interessante é justamente essa comparação entre o antigo e o novo. Isso. Ele foi muito bem colocado. Inclusive, eu gosto muito o Fernando Garjadoni, que é um dos autores, um dos organizadores. Eu fiz um curso até com ele. Ele foi muito feliz na colocação dele, porque ele fez a comparação do antigo com o novo com o antigo, e também no final ele colocou as súmulas e tal, ficou muito bom. Novo Código de Processo Civil, de Daniel Amorim Assunção Neves, a senhora classificou como um livro dinâmico, por quê? Porque ele trata, esse daqui, o Código de Processo Civil comentado dele, artigo por artigo, que ele vai todos os artigos, um a um, e ele vai explicando um a um. Às vezes a gente tem dúvida, é importante isso, porque no artigo, às vezes o artigo não é tão claro. Então ele vem explicando tópico a tópico.
A última dica, né? Curso de Direito Processual Civil, de Humberto Teodoro Júnior. Por que essa dica? Pela facilidade na linguagem dele. Ele tem uma linguagem bem tranquila. Eu digo que o Humberto Teodoro Júnior, se você não conseguiu ler não conseguiu entender o que ele escreve, desiste do curso de Direito, porque ele é muito simples, ele tem uma linguagem simples e uma linguagem em que você entende muito fácil. Então, ele é um livro muito tranquilo, muito bom para você estudar. Para quem está começando, então, eu até diria que ele é o livro da cabeceira da cama, porque você vai ter ali, ele vai passo a passo, ele vai desmiuçando mesmo. Mas autores que queiram indicar para os alunos? Não? Sim, até o que eu sigo, que eu não tenho o livro dele aqui agora, é o do Cristiano Chaves. Cristiano Chaves, para mim, o professor Cristiano Chaves, porque livro é uma coisa muito pessoal, você tem que se identificar com o autor. E eu me identifico com o posicionamento dele, inclusive ele é um dos posicionamentos minoritários na uso capião de terra pública, uso capião público de terra de bem imóvel público. Apesar dele estar no pensamento minoritário, defender uma corrente minoritária, eu gosto muito dele não só pela linguagem, mas pelo conhecimento que ele mostra e também pela abrangência que ele traz, porque ele traz temas que são temas em que estão ali no nosso cotidiano e que às vezes o pessoal não se atenta tanto. Então ele é um livro muito bom. Trouxe somente livros de 2016, a senhora me contou. Acha que é importante, então, o aluno sempre se atualizar? Acho. Eu acho, porque principalmente com a área do direito civil e processo civil, agora com a mudança, entrada em vigor, desde o dia 18 de março de 2016, entrada em vigor da Lei 13.105, que é o novo Código de Processo Civil, eu acho que é importante você se atualizar. Não que os outros estejam desatualizados, não, de forma alguma, mas eu acho importante porque pensamentos mudam. Às vezes, de um julgado para o outro, que deu na mesma semana, eles mudam de pensamento. Então, é muito importante isso, você está acompanhando ali. Acho importante também os alunos pesquisarem artigos na internet, se aprofundarem mais com essa ferramenta? Eu acho necessário. Eu acho que o aluno ele tem que aprender a utilizar a internet, utilizar para fins específicos. Uma coisa que eu vejo muito nas faculdades é a dificuldade dos alunos em saber pesquisar jurisprudência. Entrar no site, olhar, ir lá no tópico jurisprudência, procurar e saber ler o acórdão. A maioria não sabe ler o acórdão. E eu acho que isso é essencial, buscar jurisprudências novas, entendimentos novos. Eu recentemente tinha até escrito um artigo sobre o estado de filho, a paternidade socioafetiva. E quando eu escrevi esse artigo, passou uma semana, aí saiu o Joaquim Barbosa, entendeu o que ele falou, deu uma entrevista sobre isso, e logo em seguida saiu o entendimento perante, aqui a casa, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a importância o estado de filho, a paternidade socioafetiva. Então, você tem sempre que estar buscando temas, olhando o que saiu de jurisprudência, qual o entendimento novo, até mesmo por uma questão de mutação do direito. O direito, ele muda, o direito é dinâmico, o direito é a vida real. Acabou de nos contar que escreveu um artigo. E livros, tem pretensão, não? Tenho. Está a caminho, logo, logo. Se Deus quiser assim permitir, logo vai sair. Qual a temática? Pois é, direito civil. Porque eu quero trazer alguns tópicos e quero mostrar alguns comparativos novos. Eu não quero trabalhar em cima de tudo que já tem, que a maioria faz, curso, não sei o quê. E o livro que eu quero trazer o tema será direitos que você tem e não conhece. São direitos da vida real, do cotidiano. Ah, eu paguei uma passagem de ônibus, tá. Eu paguei, mas acontece que o ônibus quebrou no meio do caminho. E aí, como é que fica o meu direito? Como é que fica o meu dinheiro? Eu paguei pela passagem completa, não paguei pela metade do caminho. Então, são direitos assim que você tem na vida real, no cotidiano, e que a maioria das pessoas desconhecem. Tem expectativa de lançamento para o próximo ano já? Eu queria ver para o próximo ano, mas não sei ainda. Ainda estou bem amarrada. Na verdade, ele está bem encaminhado, mas é tempo. Por incrível que pareça, tempo. Professor, nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui no Saber Direito Debate e ao longo de toda a semana com a gente aqui na TV Justiça. Tá joia, agradeço.
E o Saber Direito Debate de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. E se você tem sugestões ou dúvidas, não deixe de mandar um e-mail para a gente, é saberdireito@stf.jus.br. A nossa programação completa você assiste no site tvjustiça.jus.br. Tchau e até o nosso próximo encontro.